Olá! Fiquei um pouquinho de lado aqui, para vocês verem as plantinhas que nós temos aqui, né? São das bonitas que nós temos. Elas florescem, são duas cores, muito bonito. Fico imaginando como não deveria ser bonito no céu. Bom, mais uma vez eu preciso me apressar um pouquinho, porque lá está trovejando e por ali já está chovendo. E como nós não estamos na Cantareira, aqui chove todas as semanas, fartamente. Gostaria de transferir um pouco para lá, queria ter mais fé mesmo. Fazer transferir montanha, fazer transferir nuvens, para onde quisesse. Mas não tenho essa fé. Não faria, podem ter certeza. Não gosto de ver outros passando sede ou sofrendo, mesmo que sejam ímpios, embora tenha lá milhões de pessoas boas. Mesmo que sejam ímpios, não me agrada ver o sofrimento. Não gosto nem de ver um ímpio preso. Muito embora concorde que deva um ladrão, um assassino, etc. tal, estar preso, me dói. Mas sou favorável a que ele fique preso. Vamos orar. Santíssimo e bom Deus que estás nos céus, mais uma vez, aqui estamos nós para fazer esse pequeno trabalho. Santíssimo Deus, ajude a nós todos a estudarmos essa lição número 9 sobre os provérbios de Salomão, a sabedoria. Dê-nos entendimento e a sabedoria para que possamos fazer as coisas de acordo com a tua inteligência, a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a chuva está chegando lá. Essa semana o assunto aqui é palavras de verdade, né? Falar a verdade, né? Vamos fazer uma breve recapitulação. Nós já estudamos sobre a sabedoria, entendemos que a sabedoria é o próprio Senhor Jesus Cristo, mas também que a sabedoria é uma inteligência, uma capacidade de discernimento. Também aprendemos que a sabedoria é sinônimo da verdade. Também já estudamos que a verdade é algo absoluto, que a verdade não muda, que ela não é relativa. Uma verdade relativa não é uma verdade, né? Aprendemos que, já falei, né, que a sabedoria é o próprio Senhor Jesus Cristo. É dele que vem, nós não criamos, nós não desenvolvemos a sabedoria, nós aprendemos a sabedoria. Ela existiu desde sempre, desde antes da criação, antes da criação de todas as coisas, né? E foi por meio do uso da sabedoria que Deus criou tudo do nada, fez surgir a matéria e transformou isso aí em tudo, nessa beleza que nós estamos vendo aqui, né? Essas coisas bonitas que estamos vendo por aí, que tem muitas coisas muito lindas aqui no mundo inteiro, imagina no céu. E agora aqui estamos estudando a respeito das palavras de verdade. Eu vou ler aqui o verso. O verso é muito interessante. Está em Provérbios capítulo 22, versículo 20 e 21. Estão ouvindo? Trovão, não sei se estão ouvindo, mas eu estou. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Muito bem. Nós temos que ser superiores. Nós temos que seguir princípios superiores. Nós temos que crer em coisas superiores, nós temos que ter o conhecimento superior, nós temos que ser melhores que os outros, nós temos que ter a companhia de Deus, a sabedoria de Deus, né? E o que faço hoje, preste bem atenção que eu anotei aqui na minha lição, o que faço hoje, de que me arrependerei amanhã amargamente? Então, se for sábio, não erraremos o caminho. Podemos até cair, mas nós levantaremos, né? Por exemplo, vamos supor que um pai e uma mãe têm filhos, né? São pais novos, têm filhos, etc.
não educam seus filhos, deixam eles fazer o que quiser. Quando estão com 14, 15, 19 anos, esses filhos estão drogados, estão na miséria, estão no mundo, etc. Daí vem o arrependimento. Hoje, no caso desses pais, é o momento de fazer a coisa certa, a coisa sábia. Não deixar que a televisão domine, os amiguinhos, ou etc. Tá, o mundo domine. Então, o que faço hoje? O que faço hoje de que me arrependerei amanhã, amargamente? Temos que ter aqui o discernimento, tanto para tomar as decisões corretas, quanto para responder às pessoas que nos perguntam, que querem orientações, etc. Né? Quando são do mundo, eles precisam ver em nós pessoas de tal confiabilidade que eles venham a nós pedir conselhos. E nós temos que ser sábios. É isso que diz esse verso aqui, né? Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Né? Então, aqueles que foram, vai lá, fala com aquela pessoa, essa pessoa é adventista, essa pessoa é sábia, ele pode te ajudar, te dar um conselho, te dar uma orientação, qualquer coisa, são muito sábios. Assim que tem que ser. Pergunto agora, é assim? Cada um responda, né? Segundo, eu, na minha profissão de professor, como é que os meus colegas me veem? Como é que os meus alunos me veem? Né? Que repercussão tem? O que falam a meu respeito? Hoje, que repercussão tem minhas aulas no Facebook? As pessoas, que mensagens elas me enviam? Isso é um feedback importante, eu tenho que estar atento a isso, né? Então vamos começar aqui pelo conhecimento da verdade, né? Aqui tem 3 coisas que nós precisamos, que precisa ser a sequência da coisa. Primeiro eu preciso aprender a verdade, eu tenho que dominar, eu tenho que conhecer, ter esse conhecimento. Então eu aprendo de Cristo. Onde que está esse conhecimento? Está na Bíblia, né? Está também nas muitas explicações que pessoas que se aprofundaram, como no caso Ellen White, que eu entendo, que é a que mais se aprofundou e que recebeu iluminação divina para explicar, ali também a gente pode adquirir a compreensão da verdade bíblica. Tem muitos pastores, muitos anciãos, muitas pessoas leigas, etc., que se aprofundaram em alguns aspectos da Bíblia que podem nos ajudar a entender. É por aí o caminho, aprender. Porque sem conhecimento, nós seres racionais somos inúteis, nós só fizemos bobagem. Né? Um gato, ele já nasce com a propensão de fazer certas coisas. Ele é um caçador, etc. E é isso que ele vai fazer. Mas nós temos que aprender. E podemos aprender coisas erradas ou coisas certas. Aqui orienta aprender a verdade. Né? Em segundo lugar, essa verdade tem que gerar mudanças em nós. Tem que nos transformar. É isso que é o trabalho do Espírito Santo. Mas ele nos transforma por meio do conhecimento via mente humana. Né? Então ela tem que criar mudanças radicais em nós, mudanças boas. Terceiro e último, uma vez que nós aprendemos, que nós conhecemos, e uma vez que nós somos transformados, mudados radicalmente, nós temos que ensinar a outros. Não pode alguém querer ensinar a outros sem saber. E também sem ter sido transformado, né? Com que moral? Então seria uma coisa assim, o sujeito aprendeu, mas não pratica. Ele até pode ensinar o outro aquilo que muitos dizem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Que moral tem esse ensinamento? O outro também vai fazer o que eu digo, ou seja, vai aprender o que eu disse, mas não vai fazer aquilo que eu disse. Como eu faço? Então tem que ter isso. O ponto principal, aprendizagem. Sem aprendizagem não tem transformação. Então vem a entrega. Pela entrega que ocorre a transformação. E depois vem o testemunho. A verdade vai aflorar de nossos lábios. Nós confiaremos em Deus, demonstraremos essa confiança. Tendo uma crise, vamos supor aí que tombou um ônibus, né? Eu estou no ônibus, algum adventista está no ônibus. Tem um caso assim na Bíblia, já vou citar, quero ver se eu não esqueço. É de madrugada, não tem ninguém, não tem socorro. E tem um adventista lá no meio, ele levanta o moral das pessoas, ele ajuda aos outros a socorrer aqueles que estão mal, etc. E tal. Sabem que existe uma história assim na Bíblia? Está no Apocalipse,
o apóstolo João, né? Naufrágio lá, etc. Não, se alimentem porque nós vamos naufragar. E escutem, nenhuma vida se perderá. Se alimentem porque vocês estão aí há dias sem se alimentar. E fiquem tranquilos, eu sei que Deus me revelou que não vai morrer ninguém, mas o navio será perdido. Tem que ter um adventista no meio desse tipo assim, né? Agora vem outro assunto aqui que é muito importante para os nossos dias, foi importante em todos os tempos da história: roubando os pobres. Isso é uma tristeza. Está aqui na lição, ó. Tirar de alguém que tem menos do que você é uma tragédia, esse é o fim. Tirar de alguém que tem mais não é certo, está totalmente errado. Tirar de alguém que tem menos e tirar de alguém que não tem o suficiente para viver, isso é uma tragédia. Roubar ou oprimir os pobres, tirar vantagem dos outros. No caso dos leilões, por exemplo, sai um leilão de alguém que tem que me apressar, começando a aventar aqui, né? Tirar lucro, querer o lucro imediato. Sei do caso, um vizinho aqui bem perto, a 50 metros da minha casa, ele perdeu a casa. A casa dele valia uns 300 mil ou mais até que isso, por aí, uma coisa assim. Foi vendido por 100 e poucos mil. A quem comprou se arrependeu depois. Alguém, na verdade, pensa um pouquinho, é legal na lei dos homens, mas não é legal na lei de Deus. Tomaram a casa da família ali. Hoje eles estão mal, né? Infelizmente. Então, tirar vantagem dos índios, por exemplo, como chegaram aqui no Brasil os brancos, né? Os cristãos brancos, querendo escravizar os índios. Não deu, mas escravizaram os negros. Como é que se diz aqui, né? Aqui no sul, não sei se é em outro lugar, mas esse é o fim da picada, ou seja, não se faz. Os negros são gente tanto quanto os brancos, os índios, tanto quanto os brancos, os negros, tanto quanto os índios. São todos iguais. A diferença está na cor da pele, ou seja, a diferença está na superfície, não na essência. Está do lado de fora, na pele, no tipo de cabelo, etc. Dentro é tudo igual, certo? É tudo igual. Mas as pessoas enxergam a cor da pele, enxergam a superfície, parte de fora. Então, esse é diferente, então esse pode explorar. Isso é uma estupidez, pior ainda, feito por cristãos. Por que pior ainda? Cristãos têm a Bíblia, né? Tem a Bíblia, lá tem orientação segura. Tem a Bíblia e fazem certas coisas, né? Ter inveja dos perversos, olha só, é uma questão do sucesso, né? O sujeito vai bem. Hoje tem que ser assim. Hoje o sujeito vai bem. Então tu tá mal, tu tá ganhando um saláriozinho, aí conseguiu um empreguinho, etc e tal, não tá bem, tá pagando aluguel, etc e tal, mas compra um carro 0 quilômetro, em prestação, vai pagar sofrendo, etc e tal, mas todo mundo, ele tá bem, é sucesso, etc e tal. E já tem quem tem inveja disso. Então o sujeito, esses tempos aconteceu um negócio muito estranho aqui, né? É o fim isso. Alguém comprou um tênis Adidas, eu nem sei se é Adidas, mas é um tênis caro, de quase R$1.000. Vizinho do lado não tinha como comprar um tênis naquele valor, mas precisava ter um tênis desse, igual o outro, tinha que ter. Conseguiu um tênis do Paraguai por 50, 60 reais, coisa assim. Não era original, né? Tênis pirata. Mas estava feliz, porque tinha um igual. Quer dizer, inveja dos perversos. Inveja de ninguém se deve ter, mas dos perversos é pior, né? Invejar o ganho fácil dos que enriquecem por meio da corrupção. É bonito ver os que enriquecem pelo trabalho, pela inteligência, pela capacidade, pela dedicação, pelo capricho. Isso é bonito de ver, eu gosto de ver isso. E me faz bem, né, ver os que enriquecem. Me faz bem ver aqueles que se tornam muito inteligentes pelo esforço, pela dedicação, e que ajudam os outros. Me faz bem ver aqueles que têm um lar bonito, que têm uma família bonita, que se dedicam,
não é? Isso faz bem, mas ter inveja dos perversos, então também tenha inveja deles quando vão presos, né? Não faça isso. São palavras de sabedoria que estão aqui escritas. Não ter inveja dos maus, porque os maus vão para onde? Vão para o inferno. Tem inveja de alguém? Está bem hoje aqui, mas esse estar bem, esse tipo de sucesso, esse é o sucesso segundo o mundo. Nós temos que ter o sucesso segundo Deus. O sucesso segundo Deus é assim. Na pior das hipóteses, vamos pegar na pior das hipóteses mesmo. O sujeito está pobre aqui, está pobrezinho, nunca lhe faltou o alimento, o básico, mas só tem também o básico, né? No futuro, pro resto da eternidade, vai morar num palácio bonito, etc. Isso é sucesso segundo Deus. Tem outras formas, o sujeito enriqueceu aqui na terra, vamos dizer, Abraão, etc. Hoje mesmo, pessoa muito rica, mas é honesta, correta, etc. e tal, já teve todo bem aqui na terra e vai ter todo bem no céu também. Que bom! Quem dera todos fossem nessa categoria, mas pelo menos, já que não são, pelo menos sendo pobre aqui, tenha a vida eterna. Pelo menos isso. Aí, no fim, todos se igualarão, né? E por outro lado, aqui na parte de quarta-feira, o que nós nos alimentamos, o que colocamos na boca, né? Hoje é o grande, a grande moda é colocar álcool no corpo. Tem que tomar algo com álcool, né? Isso precisa. Parece que se não for com álcool não tem graça, não é verdade? Eu não digo entre nós adventistas que não temos esse costume, e se algum tem é a exceção da exceção, né? Mas o grande problema que nós estamos enfrentando começou por meio do alimento, né? Adão e Eva comeram o que não deviam ter comido. Esse é o grande problema. Então continua sendo hoje. Hoje nós temos aqui, para adventistas, qual é a tentação dos adventistas? Refrigerante. Isso é uma coisa que não presta. É virado em açúcar. Adventista do sétimo dia não devia tomar refrigerante, devia banir o refrigerante da sua mesa. Não devia tomar Coca-Cola. Coca-Cola, para começar, é uma droga, porque forma dependência. E devia banir isso da nossa mesa. Nós temos que ser sérios. Adventistas sérios. Aqui no sul, principalmente, chimarrão. Né? Chimarrão é tempos atrás, na igreja, aqui em Juí, estavam tomando chimarrão dentro da igreja. Facilitou, entrou lá o chimarrão. Era um velório, era de madrugada. Apareceram lá os irmãos lá, etc. Trouxeram a cuia, trouxeram a bomba, a água quente, né, térmica, etc. Então, tomaram chimarrão dentro da igreja. E olha que fizeram um voto de batismo, no voto de batismo, de não usar droga. Chips, por exemplo, salgadinhos. Eu acho que a gente poderia comparar, mal, não muito bem, mas comparar o supermercado com a árvore da ciência do bem e do mal. Porque dentro do supermercado tem de tudo. Você tem que saber escolher. Tem que ser sábio. O que você vai colocar na boca? Nós, adventistas do sétimo dia, devemos ser exemplos para o mundo, né? Referências para o mundo de saúde, de bons hábitos, de boas maneiras. Tá bom, aqui vamos indo para o final. Então, aqui nossas responsabilidades. A igreja, nossa igreja tem um programa que eu acho muito bonito, muito importante. Quebrando o silêncio. Você encaixa aqui, nessa parte de quinta-feira. Então, mulheres que apanham, crianças que apanham em casa, porque tem muitos homens hoje que viraram bicho. Não, bicho não, desculpe, estou ofendendo os bichos. Que viraram a semelhança, não do Altíssimo, mas de Satanás. Tem que bater na mulher. Eu não digo que as mulheres sejam sempre perfeitas, mas existe um negócio que chama diálogo. Existe um negócio que chama aconselhamento. Fala com alguém que é mais sábio, né? Eu acabo de lembrar agora da Super Nanny, com relação aos filhos. Que trabalho bonito aquela mulher faz. Muitos pais não sabem educar os filhos, né? Então homens que batem esposas, homens que batem filhos, mulheres que batem crianças. Como tem casos de creches onde as cuidadoras
E casos também de idosos, onde as cuidadoras batem, ou judiam, maltratam. Eles botam até uma filmadora ali para fazer a prova, né? Etc. Maus policiais, né? Maus patrões, abusos, como existem abusos, né? Estupros, como tem disso, assédios, assédio moral, assédio, de vários tipos de assédios, né? Isso tem que ser denunciado, isso tem que ser resolvido. Não precisa sair correndo logo e avisar a polícia. É geralmente o caso de ir lá conversar, etc. Trazer alguém sábio, alguém que você preparar, planejar bem, se preparar, né, etc. Para ir lá resolver, só, não é por aí. Vamos ajudar, né, a resolver a situação. Ou não dando mesmo, etc. No fim, tem que denunciar. A polícia tem órgãos para isso, né? Para denunciar maus tratos a animais, por exemplo. Isso como tem, né? Como tem. Aconteceu esses dias, né? Faz um mês, mais ou menos. Minha filha e o meu genro estavam pedalando de bicicleta, acho que até já falei aqui isso, não me lembro. E escutaram o miado de um gatinho, pois socorreram o gatinho, trouxeram ele, estava um filhotezinho bem pequeno. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu. Que bom que alguém jogou esse gatinho fora na estrada dentro de uma caixa, né? Que bom, porque ele é uma graça. Ele brinca de esconder com a gente, né? Ele sabe fazer isso. Ele é elétrico, ligado na tomada de 220 direto. Corre por tudo que é lado, sobe em árvore, brinca com os cachorros, brinca com a gente, sobe por cima da gente, faz de tudo. É uma graça. Está nos divertindo, né? Mas nós temos a responsabilidade de socorrer as pessoas que estão sendo maltratadas, né? De resolver. Não, eu repito, não devemos sair correndo e buscar a polícia. Devemos resolver, procurar resolver da melhor maneira possível. Nós temos que ser especialistas, não é a minha grande capacidade, minha competência, mas nós temos que desenvolver isso. Se eu não sei, eu devo achar alguém da minha comunidade, da minha igreja, que saiba fazer, que tenha sabedoria e me aconselhe, etc. Então, temos que reduzir a violência. Pode ser que eu não consiga resolver, pode ser não, eu não conseguirei resolver a violência do mundo, mas talvez consiga resolver a violência do meu vizinho, de uma família, ou do meu familiar, ou coisa assim. Dentro da igreja até, pode ser, né? Eu vou ler aqui uma frase de Ellen White, está escrito na nossa Alta Vocação, página 18. Falem de fé, vivam a fé, cultivem o amor de Deus, evidenciem ao mundo tudo quanto Jesus é para vocês. Exaltem seu santo nome, contem sua bondade, falem de sua misericórdia e contem de seu poder. Bonito. Isso aqui resume a nossa função, a nossa missão aqui na Terra. Exemplificar o que é um verdadeiro Filho de Deus. Que assim seja com todos nós. Amém. Santíssimo Senhor Deus, abençoa-nos agora, segundo a Tua vontade. Transforma-nos, segundo a Tua sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, antes que chova, porque está começando.